Meus irmãos, meus amigos, a paz do Senhor Jesus, aqui é o pastor Diogo Ros e este aqui é um projeto de discipulado. Então, você que está me assistindo, certamente está revisando as aulas, crescendo mais na palavra de Deus, ou quem sabe esteja se preparando para o batismo. Então, estas aulas visam o aprimoramento e o entendimento da palavra de Deus para que o novo convertido a Cristo ele possa entender as principais doutrinas da palavra de Deus. Hoje estamos na lição de número 6 e se você está assistindo este vídeo pela primeira vez, certamente não assistiu os anteriores, eu recomendo que você volte aí na playlist em nosso canal e procure as lições de 1 a 5, lições também muito importantes para o seu aprendizado e crescimento na fé. O título de hoje é O Discípulo e a Fé. Então nós vamos estudar essa importante lição e assunto. O texto bíblico é o de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Vamos seguir adiante e vamos para o comentário. Aqui o comentário. Seguindo essa lição padrão das Assembleias de Deus no Brasil. Um discipulado rico de um conteúdo muito interessante. A melhor definição para a fé é a do texto bíblico que introduz este comentário. Nesta acepção, ela é a base da esperança que faz o crente seguir adiante, firmado nas promessas de Deus e deixando para trás as dúvidas, incertezas e a incredulidade. Ela é o ponto de partida para o pecador conhecer ao Senhor e receber a salvação. Segundo o apóstolo Paulo, a fé nasce na vida de cada um quando se ouve a palavra de Deus, que é também o alimento para que a fé, se torne cada vez mais consolidada e robustecida. Ter fé é vital para as relações do crente com Deus. É impossível esta comunhão sem ela, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então a fé é o alimento, a fé ela é vital para as relações do crente com Deus. É impossível você ter comunhão com Deus se você não crer que ele existe. O que é fé, pastor Diogo? Fé é a certeza de quem Deus é, que ele existe. Fé é uma confiança. Fé, da palavra hebraica emuná, é algo que você se agarra. Então, ter fé é estar agarrado em algo que você não vê, mas você tem convicção de que existe e de que é verdade. Sem ter fé, é impossível você agradar a Deus. Sem ter fé, ou seja, certeza na existência divina, é impossível que você sinta Deus, que você seja abençoado por Ele. É impossível. A importância da fé. A fé no Antigo Testamento. Se você percorrer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, vai descobrir que ela é o livro que trata das relações do homem com Deus mediante a fé. A fé é de tal importância que o capítulo 11 de Hebreus é considerado como a galeria dos heróis da fé.
Eles viveram nos tempos do Antigo Testamento e estavam firmados nas promessas de Deus para o futuro. Eles olhavam para a cruz, o divisor entre a velha e a nova aliança. Por causa de sua fé foram massacrados, vituperados, perseguidos, mas em momento algum fraquejaram, pois estavam certos da promessa do nascimento de Jesus Cristo, não obstante a verem de longe. Então, a fé no Antigo Testamento, ela era baseada a fé, ela era baseada em uma esperança no Antigo Testamento daquilo que viria a acontecer, daquilo que o Cristo viria a trazer. Então, o Antigo Testamento, ele olhava para frente, na esperança de um Mashiach, de um Messias, de um ungido que viria à terra para fazer uma grande obra. Então, eles olhavam para frente. Nós olhamos para trás. Nós olhamos para a cruz e vemos o que esse Messias já fez. Eles olhavam para o futuro na esperança do que viria a acontecer. Olha só que coisa interessante. Agora a fé no Novo Testamento. Os crentes da atualidade, segundo o escritor do mesmo livro bíblico citado acima, são mais bem-aventurados do que os do Antigo Testamento. No caso dos crentes de hoje, a cruz já está no passado, é o que falávamos anteriormente. Mas projeta com segurança o fato de que, se Deus cumpriu a promessa que tantos heróis da fé almejavam, mesmo que eles não a tenham fisicamente alcançado, Deus dará continuidade ao seu plano até que se consumam todas as coisas. Leia aí na sua Bíblia, Hebreus capítulo 11, versículo 40. Os servos de Deus do Antigo Testamento honraram a fé. E agora, como uma nuvem de testemunhas, esperam que os crentes de hoje também vão cumprir a sua parte. Só a fé os faz triunfar. Só a fé lhe fará triunfar. Os crentes do Antigo Testamento triunfaram porque tinham fé, crença que esse Deus não falharia. Todavia, nós no Novo Testamento também vamos triunfar quando nós acreditamos e nos agarramos que este Deus não vai falhar na minha e na sua vida. A fé na vida cristã. Tudo quanto fizermos, se não tiver a fé como base, não terá nenhum sentido. A Bíblia diz que aquilo que não se faz por fé constitui-se pecado. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por que a fé é tão importante na vida cristã? Porque se ela não estiver operando, a incredulidade, olha o que diz o texto, a incredulidade predomina, gerando incertezas e fracassos. Quem duvida jamais realiza qualquer coisa para Deus. Este sentimento deixa o crente indeciso, o que compromete o seu caminhar vitorioso, pois poderá agir como Pedro, que ao primeiro momento deu passadas firmes sobre as águas do mar, mas logo começou a afundar. A dúvida deixou-o sem saber se olhava somente para Jesus ou para circunstâncias adversas à sua volta. Então, olha que coisa impressionante.
Onde a fé não estiver operando, a incredulidade predomina, gerando incertezas e fracassos. Meu amigo, minha amiga, veja o caso de Pedro. Naquela passagem nos evangelhos, ele olhou para a tempestade e não creu que poderia caminhar sobre as águas, vindo a fracassar, a sucumbir. Se você não tiver fé em Deus, a incredulidade não precisa fazer força para ter. Na ausência da fé, o que sobra é incredulidade. Na ausência da certeza, o que sobra é incerteza. Na ausência do sucesso da fé, o que sobra são fracassos. Então, fé é a melhor opção a você seguir. Ter fé é a melhor coisa que você pode fazer. O objeto da fé. Você vai aprender agora que a sua fé deve gravitar em torno da pessoa de Jesus. O autor dos Hebreus, ao concluir sua profunda reflexão sobre a fé, finaliza olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que ele estava proposto. Vamos aqui na parte de cima do texto. Suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e assentou-se à destra do trono de Deus. A fé não pode estar direcionada para outro foco. Se for o caso, não é a fé legítima que se sustenta só no Filho de Deus. Então, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, se você olhar para o vizinho de banco na igreja, da direita ou da esquerda, você poderá fraquejar, porque as pessoas são falhas. Até mesmo as que vão na igreja, não é que são perfeitas, mas elas estão indo na busca de melhorar. E se você olhar para o homem, você poderá fraquejar. Olhe para Jesus. Que o teu foco esteja em Jesus. Então, a tua fé não vai fraquejar. Por outro lado, não se trata da fé apenas por causa das obras que ele realizou ou pode realizar, mas daquela que se traduz na certeza pessoal dada a cada crente, não só para vencer circunstâncias adversas, se esta for a sua vontade, mas também pode você continuar a servi-lo, ainda que seja do agrado de Cristo, que você passe pelo vale da sombra da morte. Neste caso, como disse Paulo, o morrer é ganho, e significa o triunfo definitivo da fé. Foi a fé centrada na pessoa de Cristo que levou os amigos de Daniel a enfrentarem a fornalha de fogo ardente. Eles criam no livramento, mas também criam que aquela circunstância poderia levá-los à presença de Deus. É tanto que disseram ao rei: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste, como está escrito em Daniel capítulo 3, versículo 17 e 18. A visão de Nabucodonosor veio confirmar esta verdade. Ele viu o quarto homem da fornalha, que não era outro senão o Filho de Deus.
Para os amigos de Daniel, então, não fazia diferença. Fora da fornalha tinham a proteção do Senhor. Na fornalha ele os acompanhava, e se fossem levados para o céu, ficariam para sempre na sua gloriosa e majestosa presença. Este é, portanto, o cerne da verdadeira fé, Cristo. Então, como vimos aqui no texto, os três jovens da fornalha, Ananias, Misael, Azarias e Daniel, tiveram seus nomes mudados para Sadraque, Mesaque, Abednego. Daniel não estava na fornalha, era apenas Ananias, Misael e Azarias, os três jovens da fornalha. Eles foram enfrentar uma fornalha na certeza que Deus não iria falhar como não falhou. Então ali apareceu o quarto homem, que é o Senhor Jesus na sua pré-encarnação. Ou seja, antes dele vir ao mundo, ele era somente espírito. Então ele veio, entrou naquela fornalha e deu para aqueles jovens o livramento. Se eles morressem, mesmo assim, morariam com o Senhor no paraíso. Então, quer vivamos ou quer morramos, tudo é Cristo, tudo é Jesus. Se ele nos quer vivo, ele vem nos livrar, ele vem nos defender. E caso a morte seja a melhor coisa que ele tem para oferecer no momento, para as circunstâncias da nossa vida, então ele nos levará. Mas a sua presença estará, mesmo pós-morte, no paraíso. As qualidades da fé. Fé para a salvação. Esta fé é aquela que leva o crente a reconhecer os seus pecados e aceitar o sacrifício de Cristo em seu lugar. Ela é o ponto de partida que introduz o crente à vida cristã mediante o novo nascimento. É como a centelha que dá a partida para fazer funcionar o motor de qualquer veículo. Então, veja bem, a fé para a salvação é aquela que reconhecemos os nossos pecados e aceitamos o sacrifício de Cristo em seu lugar. Se arrepender e aceitar a morte de Cristo na cruz para pagar o preço do teu pecado, isto te conduz salvação. Isto gera salvação. Vamos ver o que é fé vitoriosa. Você vai descobrir que no exercício da fé cristã, a fé varia de intensidade. Ou seja, nem todos temos a mesma fé. Uns têm mais, outros têm menos. Em Mateus capítulo 6, versículo 30 está escrito, a Bíblia fala de pouca fé, em Mateus 6:30. Já em Mateus 8:10, a Bíblia fala tanta fé. E fé como um grão de mostarda em Mateus 17:20. Ainda, homem cheio de fé, em Atos 6:5. E sobre a medida da fé, Romanos 2:6. Isto explica porque uns fazem coisas grandes para Deus, enquanto outros vivem uma vida cristã de menor intensidade. Significa que o trabalho de cada um será também proporcional ao tamanho de sua fé. Só fará grandes coisas para Deus quem tiver fé abundante e fundamentada nas promessas do Altíssimo. Olha só, proporcional ao tamanho da sua fé. Olha esta palavra, proporcional ao tamanho da sua fé. Então aqui nós vemos que havia personagens na Bíblia com pouca fé, outras com tanta fé, outras cheios de fé e outra medida de fé.
Por isso que você vê pessoas na igreja recebendo muito milagres, bênçãos, vitórias, porque creem. Outros duvidam, outros têm fé, mas é uma fé pequena. Então, fé é dar um salto no escuro. Fé é acreditar. Fé é fazer uma força para acreditar. E quanto maior a tua fé, assim, na mesma medida, Deus fará coisas grandes na tua vida. Agora, o dom da fé. O dom da fé situa-se numa dimensão mais profunda. Trata-se de manifestação sobrenatural para a realização de milagres, sendo uma particularidade que o Espírito concede ao crente para aquilo que for útil. Está entre os dons espirituais de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Assunto que você vai estudar mais detalhadamente na lição 11. Então, existe o dom da fé, que ocorreu na vida de Moisés, que abriu o Mar Vermelho. O dom da fé que fez Pedro caminhar sobre as águas. O dom da fé é aquela fé que gera o sobrenatural. Trata-se de uma manifestação sobre-humana que gerará milagres e maravilhas. Esse dom da fé é quando o Espírito de Deus opera em nós outros, nos ajudando a que tenhamos uma fé acima da capacidade humana. Os efeitos da fé. A fé produz salvação. Já foi dito anteriormente que a fé é a base para a salvação. Portanto, o ponto focal da nossa responsabilidade como crentes é pregar o evangelho para que os pecadores sejam tomados pela fé, reconheçam os seus pecados e confessem que Jesus é o Filho de Deus e o aceitem como único e suficiente Salvador. Esta é a mensagem que você, como novo crente, deve levar aos seus amigos. Você precisa sentir a mesma ansiedade do apóstolo Paulo, que afirmou: ai de mim se não pregar o evangelho. Ou seja, o amor de Cristo deve constrangê-lo a proclamar a palavra para produzir fé nos ouvintes para a salvação. Paulo disse: ai de mim se não pregar o evangelho. Ou seja, esta mesma fé que te salvou, ela deve ser levada a outros, para salvar outros também. Então, fale de Jesus. No teu trabalho, no bairro, aos familiares, aos amigos, de forma educada, não de forma precipitada, sem causar repulsa ou desconforto nas pessoas, mas com sabedoria, com inteligência. Não se cale, mas fale que Jesus é o Salvador. A fé produz segurança. Quem está em Cristo passa a viver em segurança, mesmo que as circunstâncias à sua volta sejam adversas. Cabem neste caso as palavras do salmista: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalam por sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Salmo 46, verso 25. Isto significa que, pela fé, sempre seremos vitoriosos sobre Satanás. Se alguma circunstância levar você ao encontro do Pai,
o inimigo estará vencido para sempre, pois já não poderá tentar nenhum mal contra os salvos. Portanto, isto quer dizer, se vocês estiverem com Cristo na terra ou no céu, Satanás será sempre perdedor. Isto não significa dizer que Satanás sempre perde. Quando ele encontra alguém que duvida, com a fé muito fraca, ele joga dardos inflamados, pensamentos na mente desta pessoa e consegue fazer com que ela cocheie em dois pensamentos, que fique dividida entre Deus ou o mundo, entre a santidade e o pecado. Então, meus amados, quando você tem uma fé robusta, quando você tem uma fé forte, o inimigo será vencido. A fé não vê o fracasso. Aquilo que na visão de muitos aparenta fracasso, para o verdadeiro crente é um meio de fortalecer a sua fé e passar a depender mais de Jesus. Quando o apóstolo Paulo afirmava que se considerava fraco, isto servia para ele entender que sem Cristo nada podia fazer. Isto o levou, inclusive, a receber do Senhor o consolo. A minha graça te basta. E o fracasso eventual, quando olhado por este prisma, é fator de fortalecimento da fé para aprofundar a sua comunhão com Deus. A fé conduz à vitória. Para concluir, vale adaptar o texto de um autor desconhecido. Enquanto a dúvida olha para baixo, a fé olha para o alto. Enquanto a dúvida vê o perigo, a fé enxerga a segurança. Enquanto a dúvida resvala na incredulidade, a fé se abriga no esconderijo do Altíssimo. Enquanto a dúvida afunda no desespero, a fé se agiganta na esperança. Enquanto a dúvida pergunta quem crê, a fé responde eu creio. A fé te conduz à vitória. É impossível você ser um homem, uma mulher de fé e ser uma pessoa fracassada e derrotada. A fé, ela anda junto com a coragem. Toda pessoa corajosa é uma pessoa cheia de fé. Quer ter vitória? Creia em Deus. Não duvide, não olhe para baixo, mas olhe para cima. Coloque a tua esperança em Deus. Você aprendeu que a fé é o ponto vital de nossas relações com Deus. Descobriu também que ela se traduz na certeza pessoal que nos é dada por Cristo. Pode ainda chegar à conclusão que só fará grandes coisas para Deus quem tiver fé abundante e assentada nas promessas do Altíssimo. Percebeu, por último, que o fracasso eventual, quando olhado pelo prisma da fé, é fator de fortalecimento para aprofundar a comunhão do crente com Deus. Então, quando você olha pelo prisma da fé, você é fortalecido para comungar com Deus. Quando você olha para Jesus, você foca em Jesus. A tua fé é forte e você consegue se relacionar com Deus. Sem fé, você está muito longe de Deus. A partir de agora, deixe que a fé predomine em sua vida e torne-se vitorioso, apesar das circunstâncias adversas. Procure fortalecê-la através da oração, leitura da palavra de Deus e das experiências de outros servos de Deus que já estão mais amadurecidos na fé. Então, a fé, ela pode ser fortalecida. De que maneira? Através da oração e da leitura
da palavra de Deus. Então, tem como fortalecer a fé. Quando você almoça, quando você janta, quando você se alimenta, você fortalece o teu corpo. Quando você lê a Bíblia, ou quando você ora, a tua fé se robustece, ela fica mais firme. Então, alimente a sua alma através de uma fé poderosa, que só é possível com a leitura da Bíblia e a oração. Lembre-se que tanto a sua fé como a incredulidade podem contagiar outros que estão à sua volta. Realmente, se você duvida, você vai duvidar outros. Se você está com a fé forte, você vai contagiar outras pessoas e vai levá-las a Cristo. Você vai derramar o que cheio está. Se você está cheio de pessimismo, você vai derramar pessimismo. Se você está cheio de incredulidade, você vai passar isso. Mas se você estiver cheio de fé, as pessoas à tua volta passarão a crer naquilo que você defende, naquilo que você também acredita. Portanto, não se deixe levar pelas dúvidas ou incertezas e não seja, como seus atos e palavras, um pregador do caos que instile a incredulidade nos que o cercam. Mas seja isto sim, um proclamador da fé verdadeira, dizendo como Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Diga, tudo posso naquele que me fortalece. Apregoe a fé. Chegamos ao final desta lição e você pode responder no teu caderno a estas perguntas. Você pode pausar o vídeo e, para você entender bem a lição, tente responder estas 5 lições. Havendo dúvida, entre em contato conosco para maiores esclarecimentos. Não perca a próxima aula, lição de número 7, o discípulo e a obediência. Tá bom, queridos? Deus que abençoe a tua vida. Foi um prazer ter estado contigo aqui nesta aula. Siga firme, estudando a palavra de Deus. Deus que te abençoe. Até a próxima aula, em Cristo Jesus.